Agora, as coisas foram evoluindo e, e deixámos de ter, sei lá, o Caeira não era um campo que tivesse condições para podermos jogar futebol com outras equipas, não é? Portanto, não. E foi nessa altura que pensámos disto. Não sei quem é que teve a ideia, com certeza não foi todos ao mesmo tempo, mas alguém deve ter pensado, portanto, que a Casa do Povo tinha, como se diz, uma fazenda, não é? E pensando, para se fazer qualquer coisa basta pensar-se nela, não é? E o grupo decidiu vir fazer aqui o campo da bola, não é? Se vocês olharem bem para isto, se olharem para a estrada tem um declive, né? Isto era tinha ali um monte ao meio, sei lá, se nevasse aqui tinha um declive suficiente para se fazer ski, portanto era um pequeno monte, né? E então juntámos ferramentas, né? As que tínhamos, enxadas, picaretas, pás, e viemos para aqui, cavar. Pronto. E com alguma ajuda de materiais que vinham da pedreira, não é? Isso é outras coisas, quer dizer, o importante aqui é um princípio que depois mais tarde me ensinaram, que é o seguinte, quer dizer, far-se-iam muito mais coisas se nós considerássemos por vezes impossíveis. E para fazer basta começar. Portanto, e o que é que aconteceu? Aqui em Vila Nova da Bardia estava aqui um padre jovem que normalmente andava atrás da rapaziada, portanto, como é o papel dos padres, né? Portanto, tentar levar a juventude para a igreja, portanto, enfim, essas coisas assim. E viu que não era tarefa para jovens, né? Nem para aquelas ferramentas. Na altura estava a ser construída a barragem de Odivelas e ele, o padre, que tinha uma lambreta, uma coisa assim parecida, foi à barragem de Odivelas falar com os empreiteiros e pediu que trouxessem aqui uns bulldozers com rippers e umas coisas, não é? E assim aconteceu, vieram, portanto, e desmancharam o cabeço. Até onde puderam, porque também não conseguiam tirar tudo, não é? Depois, aqui um vizinho, não sei se ele, se calhar já não é vivo, não é? Que trabalhava nas pedreiras em Viana, o Manuel Zé Tripa, disse-nos, portanto, viu que isto só ia lá de outra maneira, eu digo, eu ajudo-vos. Eu, ao fim de semana, trago aqui umas máquinas e umas coisas e a gente consegue aí acabar com essa terra mais dura, que era a pissarra, né? E trouxe uns martelos das pedreiras, trouxe os explosivos e essas coisas, como eles fazem nas pedreiras, portanto, e arrebentaram com aquelas rochas mais resistentes que havia ali para o meio, né? O José Rafael Fonseca Fialho, o Zé do Café. O Zé do Café, Da Lináurea. o pai da Lináurea, e outras pessoas conseguiram que havia aqui uma exploração agrícola, que era a Casa Agrícola Dom Iô, ali a quinta, né? Tinha caminhonetas e andava aí, fazia nas explorações, faziam charcas e essas coisas, e tinham saibro, portanto, e vieram para aqui trazer uma quantidade de caminhões de saibro. Pronto, depois as coisas foram-se ajeitando e, entre da altura, o campo, com as medidas mínimas, dava para jogar à bola, portanto, e era aqui que nós jogávamos, portanto, aí no campeonato do Inatel. Lembro-me que as primeiras balizas foram uns paus de eucalipto, que fomos à serra com certeza a roubar, não sei, né? Portanto, ainda tinha, nenhum de nós tinha eucaliptos, né? Mas pronto. Depois, já não sei como, lá se arranjaram ferros e pronto, e as coisas começaram a tomar forma. Ainda vejo alguns destes ferros da vedação, também os trouxeram das pedreiras de Viana. Havia aí em alguns sítios, já não há, uns cabos a ligar, portanto,
fazia a vedação, eram os cabos que eram utilizados para cortar o mármore. Portanto, o mármore nas pedreiras é cortado com uns cabos que vai circulando, portanto, e foram esses cabos que nos trouxeram, que nos deram e que foram aí colocados, né? Começámos a jogar no Campeonato Viratel, depois jogámos no Distrital, não sei se era a primeira divisão, se era a segunda, mas com uma particularidade. Quem marcava o campo eram os jogadores. Se o jogo era aqui de manhã, juntávamos aqui ou com cal branca, que hoje não se utiliza, ou com areia branca, fazíamos as marcações. Às vezes ajeitava-se aí alguma coisa, colhia-se alguma erva. Portanto, e depois, à hora do jogo, aparecíamos para jogar. Portanto, era quase, sei lá, não havia diretores, era uma equipa em autogestão. Portanto, Os jogadores faz tudo. e depois lá aparecia alguém que tinha algum jeito e que nos orientava aí, que fazia o papel de treinador, ou uma coisa qualquer, assim do género. Portanto, enfim, as pessoas gostavam de jogar à bola e faziam tudo o que era necessário para conseguirem jogar à bola. Comprávamos camisolas, comprávamos calções. Quando nos começámos a perceber que havia, sei lá, instituições públicas que podiam ajudar, aí, sei lá, a haver mais alguma coisa, não é? Mas até não sei quando, né? Mas mesmo na década de 80, a gente pouco sabia, ou praticamente nem sequer sabíamos que havia uma Câmara Municipal de Alvito. Portanto, não podíamos nada, né? Como é que nós nos deslocávamos para ir jogar futebol aí às outras terras? Éramos nós que tratávamos de contratar aí uma caminhoneta da carreira, de aluguer. As pessoas que acompanhavam pagavam mais um bocadinho. Portanto, e acabámos por fazer assim, né? Portanto, ia uma caminhoneta cheia de gente a jogar a Bringel, ou a Ervidel, ou, sei lá, o Alfundão. Portanto, essas terras aí mais próximas, não é? Era assim que fazíamos. Quer dizer, começaram a haver automóveis, começámos a ir de automóvel, deste, daquele e dos outros. Havia aí um homem em Vila Nova da Baronia que também já morreu. Era o Manuel Marcos, tinha um Volkswagen Carocha. Emprestava sempre o Volkswagen para a gente levar à bola, né? Portanto, e outros, portanto, levavam uns. Eu também tinha, na altura, também tinha carro, também levava. Pronto, e era assim que nós nos desarrascávamos, portanto, com aquilo que cada um podia dar e o trabalho de cada um. Portanto, era assim que as coisas se faziam, não é? Portanto, aliás, até o nosso grupo desportivo, quando foi criado, foi sempre numa perspectiva que não seria só para o futebol, ou só para o desporto, portanto, físico, mas também para outras atividades culturais. Portanto, já começávamos a pensar de outra maneira, não é? Daí o nome, não é? Daí o nome do grupo desportivo. Pois, exatamente. Portanto, pronto, essa foi uma das razões. E o que era a cultura na altura? A cultura, às vezes, eram festas. é cultura popular. Era cinema, era aquilo que se podia, não é verdade? E que estava à nossa mão, não é? Portanto, nunca houve, como hoje também não há, Vila Nova da Baronia, tirando, sei lá, as festas habituais, os bailes e os espetáculos aí com grupos que cantam e música e essas coisas assim, poucas diferenças há, porque continuamos a não ter teatro, não temos uma sala de teatro, né? Pronto, e cinema também é uma coisa que tem passado de moda em relação às salas de cinema. Hoje quem quer ver cinema vem em casa, né? Cheguei a jogar com ela, portanto foi das primeiras camisolas, portanto com a Casa do Povo de Vila Nova da Baronia. Embora a equipa de Vila Nova
as primeiras camisolas, salvo erro, foram brancas, brancas bordoadas a verde, uma coisa assim. Portanto, que comprámos em Lisboa e estas foram já numa fase em que já estava, portanto, mais ou menos organizado o grupo dentro da Casa do Povo e da FNAT, né? Portanto, e é engraçado, estas não têm. Há dias perguntaram-me, o teu pai perguntou-me se eu sabia de uns emblemas que nós punhamos nas camisolas, como as molas. Foi uma senhora aí de Vila Nova da Baronia, eu não sei se ela mora cá, que era conhecida pela quina do balé, portanto era tia era e deve ser ainda do João Carvalho, bordou à mão emblemas, vários, né? E depois, não sei, desapareceram, quer dizer, adotámos aquela técnica, vamos isto com umas molasitas, depois, quando as camisolas forem a lavar, tiram-se os emblemas para não se estragar, porque aquilo era bordado, portanto foi bordado, né? E por aí devem andar alguns, né? Não sabemos onde, se calhar, não sei se... Mas é, nós nunca vimos esses emblemas, só conhecemos o emblema atual, né? Só vimos esses emblemas aqui numa. Eu acho, já não me lembro bem, mas o emblema, Só há aqui nesta fotografia. o emblema devia ter uma bola, acho que devia ter uma enxada e uma caneta. O que quer dizer que o grupo desportivo era eclético, portanto era para todas as pessoas, independentemente da profissão ou da atividade que desenvolviam, portanto todos eram parte, né? Pois, agora... Devia ser esse o emblema, né? Eu não tinha certeza se era este, porque eu também não conhecia outro, mas eu estou aqui, portanto, e eram as tais camisolas que deviam ser as brancas, penso eu, não é? E, sei lá, eu lembro de uma vez que eu acho que fiz 3 jogos num dia. Portanto, era aqui em Vila Nova, era os jogos, portanto, sem organização por trás. Lembro-me que joguei aqui contra alguém, depois eu joguei ainda no Despertar em Beja, nos juvenis, tinha 13 anos. E lembro-me uma vez que vim de lá, ainda vim cá jogar, ou fui jogar a Alvite com os de Vila Nova. Portanto, era assim. Pronto, mas estão aqui pessoas de que... Está aqui o Canana. O Canana era um bom jogador, Está o Pato. Estão aqui pessoas que já não vejo há muito tempo. Estão aqui também um ou outro também que já partiu. Pronto, mas isto era uma grande equipa. Aí o Orlando nesse dia era guarda-redes, mas também não jogava sempre à baliza, porque também jogava à defesa central. Era como dava jeito, né? Portanto, e aí o Joaquim Nardino quando jogavam os dois a defesa central, era uma equipa, duas torres, né? Duas torres que impunham algum respeito, né? Nós nunca tivemos muito sucesso na bola, né? Nunca tivemos o futebol de 11. Acho que nós perdíamos mais jogos do que aqueles que ganhávamos, né? Era pela desportiva. Mas também não era importante, porque o que a gente queria mesmo era jogar à bola. É quererem divertir-se depois de um dia de trabalho, não é? Pois, na nossa, quer dizer, nessa altura, quando éramos mais novos, se calhar, todos trabalhavam, né? Todos faziam alguma coisa, né? E eu lembro de uma altura, eu não sei se os dias eram maiores, ou se os horários, se a hora não era diferente, porque às vezes era de dia até quase às 10 da noite. Acho que houve umas alturas em que a hora não mudou, ou tinha outro horário, portanto, e agora não, agora, sei lá, mesmo de verão, às 9 horas começa a ficar escuro. Mas há alturas em que, perto das 10 horas, ainda se via, né? E era frequente as pessoas que trabalhavam, ou tinham qualquer atividade, ainda vinham à tarde
dar os pontapés na bola, né? Uhum. Pronto. Às vezes não havia bolas, né? Às vezes havia aí uma pessoa que morava aqui perto, que trabalhava no Benfica, no Estádio da Luz, de vez em quando nos trazia umas bolas. Bolas daquelas que o Benfica utilizava para jogar lá no campeonato da primeira divisão. Só que eram bolas que neste terreno não duravam muito tempo. Eram bolas para a relva, né? Pronto, mas de vez em quando davam-nos umas bolas, outras vezes nós comprávamos, outras vezes cada um tinha que dar um tanto, não é verdade? E fazíamos isso, né? E ainda jogávamos com aquelas bolas que tinham, sei lá, tinha uma parte de sola e depois tinha lá dentro uma espécie de uma câmara de ar que se podia tirar para remendar se estivesse furada, né? Depois tinha um género de um pipo, como tem os balões, né? Portanto aquilo era cheio, aquilo era dobrado, metido lá para dentro e depois tinha um bocado de sola que era a tampa que se metia entalada entre a câmara de ar pronto, e aquela sola. E a sola muitas vezes também era cozida, portanto um sapateiro qualquer dava um jeitinho naquilo, portanto punha-lhe uns remendos. Às vezes já não estavam bem redondas, né? Mas enfim, Era o que pronto, interessava era mesmo. o que interessava. Não, são histórias.